Tem atacante querendo jogar no Vasco da Gama. Tem as últimas do mercado. Vasco vetado pelo Flamengo no Maracanã e classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros. Será que caberia no seu clube do coração? Tem novidade importante também sobre o Vasco, últimas de mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco entrou com um recurso na justiça, tudo para tentar reaver ou ter o mais rápido possível um empréstimo de 150 milhões de reais que Marcos Lamacchia colocou à disposição. Vale a lembrança de que nos últimos dias a justiça rejeitou o repasse desse dinheiro. O Vasco está numa intervenção judicial e precisava dessa autorização. O Vasco entende que essa decisão, que limita até 5 milhões e 900 mil reais, novos empréstimos até a apresentação de uma auditoria, é ilegal. O Vasco promete fazer essa auditoria, mas quer os 150 milhões de reais. O presidente Pedrinho deu uma entrevista afirmando que essa grana não é fundamental para contratar reforços, mas sim para pagar salários de atletas, funcionários e fornecedores, e que só uma parte dessa grana deve ser utilizada na contratação de jogadores. E o Vasco mais uma vez sofreu na mão do Flamengo, agora fora do campo. É que o Cruz Maltino havia definido confronto contra o Vitória, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, para o Maracanã, e o Flamengo, que é um dos operadores do estádio, Flamengo e Fluminense administram o maior estádio do país, o Flamengo decidiu por vetar a presença do Vasco nesse confronto de quartas de final. A justificativa do BAP, que vem pegando no pé do Vasco, é de que o gramado do Maracanã não anda bom e ficaria ainda pior com mais uma partida. O Vasco cogita acionar o governo do estado do Rio de Janeiro para tentar reverter essa situação, caso contrário, vai ter mesmo de jogar em São Januário. A ideia do presidente Pedrinho ao escolher o Maracanã era contar com mais público e renda do que na comparação com o seu estádio. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Você tem acompanhado nos últimos dias o BAP tentando, como pode, atacar e prejudicar o Vasco. Primeiro, ao acusar o Vasco de fazer um movimento ilegal com a venda da SAF para o Marcos Lamacchia, ele aponta que há um conflito de interesses, porque a presidente do Palmeiras, que é madrasta do Marcos Lamacchia, o Marcos Lamacchia no Vasco, a Leila Pereira no Palmeiras, e agora, mais recentemente, o presidente do Flamengo foi à agência do Fair Play Financeiro no Brasil para reclamar desse empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco está pegando com o Lamacchia. Só para completar, contar que o Vasco fez 4-1 no Olímpia, no Paraguai, e se classificou para as quartas de final da Sul-Americana, vitória super importante de virada depois de um 3-0 feio diante do Santos no fim de semana. Thiago Mendes, David, Adson e Spinelli marcaram os gols do Vasco. Cruz Maltino agora espera o vencedor do confronto entre Santa Fé e River Plate. O jogo da ida aconteceu nessa semana, 0-0, partida da volta marcada para a próxima quarta-feira na Argentina. Em relação a reforços, nenhuma novidade. Tratativas com Diego Carlos seguem emperradas. Surgiu nas últimas horas a possibilidade de Bruno Costa, centroavante que passou pela Luz há muito tempo atrás e que hoje joga no Cruz Vermelha, ser contratado. O Vasco fez uma primeira tentativa, oferecendo 1,5 milhão de euros, jogador que tem bons números no futebol europeu e que pode ser contratado nas próximas horas. E o Vasco da Gama está mais perto de contratar Bruno Duarte, centroavante brasileiro de 30 anos de idade que joga no Estrela Vermelha. Se depender do centroavante, o negócio vai acontecer. Cruz Maltino já fez uma oferta de 1,5 milhão de euros, a Estrela Vermelha agora aguarda por uma resposta à oferta de 9 milhões de reais. O Bruno vê nessa oportunidade de jogar no Vasco a grande chance de fazer sucesso no futebol brasileiro. Ele havia surgido no Palmeiras, teve uma passagem boa pela Portuguesa antes de jogar no exterior. Com destaque no Lviv da Ucrânia, também esteve no Vitória de Portugal, no Damac, entre outros. Temporada atual de 5 jogos, 3 gols e 3 assistências. Tem 2 jogos e 3 gols nas eliminatórias para a Champions League. Bruno Duarte quer jogar no Vasco. Resta agora que os clubes se acertem. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês. Quem sabe ainda Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores.
Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele, inclusive, está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$ 1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? Jonatas Honório, boa noite, Nicola. Como é que está o empréstimo do Vasco? Foi reprovado pela Justiça. O Vasco pediu, o Vasco tinha um acordo com o Marcos Lamáquia para um empréstimo de R$ 150 milhões, naquele formato DIP, né? Que é próprio para empresas que estão, para empresas e instituições que estão com recuperação judicial. Só que a intervenção judicial recusou esse empréstimo, pedindo que seja feita uma auditoria. O Vasco já deu entrada nesse pedido e a auditoria, assim que concretizada, vai permitir ou não a realização desse empréstimo. O Barcelos está por aqui mandando boa noite. O Matheus Silva. Boa noite, notícias do Vasco. Matheus, acabamos de falar sobre a possibilidade de Bruno Duarte ser contratado pelo Vasco. Jogador que passou pela Portuguesa e hoje atua no Cruz Vermelha. Deixa eu até ver o que a pessoa da Lusa mandou no áudio. Quer ver, ó? O Bruno Duarte, então, foi elogiável, passagem pela Lusa em um momento de muita dificuldade. Peraí, foi pro Al Jazeera, passou por exames, mas ainda está conversando com outros clubes. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma outra atualização para vocês por aqui. Viu a matéria do Gilmar Ferreira, onde o Flamengo adiantou verbas, aumentou a dívida e os conselheiros vão abrir o processo contra o BAP. Essa perseguição ao Vasco é cortina de fumaça. Caraca, não tô sabendo disso não, mas vou atrás disso, isso é bem relevante, né? Vale a lembrança de que o BAP já havia, nesse ano, postergado o pagamento para os empresários, acordo que já tinha feito com os empresários, ele decidiu que só vai pagar os empresários no ano que vem, alegando que tem outras contas para pagar. A Rosa Marques, é verdade que o Pogba quer jogar no Brasil? Vamos lá explicar essa história. Foi o pessoal da ESPN o primeiro a falar que o nome dele tem sido oferecido, sugerido a clubes de futebol no Brasil. Vamos falar o português, claro? Hoje, o Pogba não tem mais mercado na Europa. O cara jogou 2 temporadas, 2 jogos na temporada 23-24, pegou 4 anos de gancho, esse gancho foi reduzido para 18 meses, ele cumpriu esse 1 ano e meio de suspensão, fechou com o Mônaco, jogou só 6 partidas e já foi dispensado, porque não conseguia ter intensidade. O futebol europeu já percebeu que o Pogba aos 33 anos de idade não serve mais. O que estão fazendo? Estão oferecendo o Pogba para mercados alternativos, Estados Unidos, Arábia Saudita e futebol brasileiro. O salário nem é o maior dos problemas. Ele ganhava no Mônaco R$ 1.900.000 por mês. Tem pelo menos uns 10 jogadores no Brasil que ganham mais do que esse R$ 1.900.000. O problema é gastar uma baita grana por um jogador que você não tem a mínima ideia se vai ou não ser útil dentro de campo, tá bom? Marco Pinheiro, Nicola, sou o Marco de Brasília. O que você diz sobre o BAP e essa inveja no Vasco? Ô Marco, eu não sei se há necessidade. Cada um faz o que acha bom, cada um toca a vida da maneira como quer, né? Mas eu acho que alguém na condição de presidente do Flamengo tem muito assunto importante para resolver. E essa perseguição ao Vasco me parece, e essa é uma impressão, de que ele tem preocupação de que o Vasco possa voltar a ser bastante forte daqui a um tempo. É a única justificativa para todo esse barulho, tá bom?